Boa noite, paz seja convosco. Mais uma vez estamos gravando uma pequena mensagem para alimentar os nossos corações com a palavra de Deus. Espero que todos vocês estejam gozando de saúde, de alegria e que a casa de vocês esteja tudo em paz em nome de Jesus. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos hoje sobre concordância em oração. E algo que é muito importante para nós podermos ter parceiro de oração e abrir o coração um com o outro, falar das nossas necessidades e juntos clamar a Deus com um propósito para que Deus possa abençoar em nome de Jesus. O texto que eu quero ler para que os irmãos entendam sobre a concordância de oração está no livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 19, que diz assim: Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estais nos céus. Amém. Então nós vemos a importância que o Senhor Jesus disse para nós não estarmos só nos momentos de luta, nos momentos de aflição, nos momentos que nós passamos por tristezas ou por adversidades. Precisamos chegar ao ponto de termos verdadeiramente o amor de Cristo dentro de nós e uma empatia muito grande para com os nossos irmãos e para com aqueles que estão passando por dificuldades. Nós, como intercessores, o Espírito de Deus, Ele clama dentro de nós com gemidos inexprimíveis para que nós possamos interceder em favor daqueles que estão passando por lutas e por dificuldades, por dúvidas. Então, orar em concordância é algo significativo para as nossas vidas. E orar em concordância significa falar junto ou ter uma harmonia, uma concordância acerca daquilo que nós estamos passando. Então, eu acho que este tempo é um tempo que as nossas vozes têm que se tornar uma só, clamando a Deus por misericórdia e clamando a Deus para que os anjos do Senhor guardem as nossas casas e para que produza saúde nas nossas vidas. Então, Deus, Ele não deseja que o nosso coração esteja focado naquilo que nos preocupa. A intenção do Espírito de Deus é trazer paz ao nosso coração. E quando nós estivermos angustiados e até mesmo sem saber como orar, nós possamos ter alguém que possamos ligar ou que possamos ir até a casa, ou até mesmo na igreja, unir, dar as mãos e interceder em favor de tal circunstância. Nós temos visto muitos milagres acontecer quando nós nos unimos em oração acerca de muitas pessoas que estão passando por lutas e dificuldades. E dias seguintes, nós recebemos os testemunhos de cura, de libertação e de restauração. Então nós temos provado que a oração em concordância, ela surte efeito nas nossas vidas. Nós somos parte do corpo de Cristo. Deus deseja que haja uma harmonia em nossa oração e devemos concordar uns com os outros para que possamos vencer as nossas lutas. Então, muitas vezes nós experimentamos uma solidão na oração e ficamos angustiados. E quando então temos alguém que se une a nós para orar, o nosso coração se alegra, a gente se sente até mais animado. Então o inimigo, ele não pode prevalecer contra as nossas vidas, porque isso foge do propósito de Deus para as nossas vidas. Porque Deus, Ele nos fez mais do que vencedor. Ele declarou que nós vencemos o inimigo. Ele declarou que na cruz Ele colocou Satanás debaixo dos nossos pés. Este é um tempo
difícil que nós estamos enfrentando. Nós vemos muitas pessoas tristes, angustiadas. Então eu creio que este é o tempo do deserto, onde muitos irão renovar a sua esperança, a sua alegria, vão ter uma experiência fabulosa, íntima com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Irão poder provar verdadeiramente do que a palavra nos fala sobre milagres, sobre prodígios, porque a nossa fé, ela produz prodígios, ela produz milagres, ela produz coisas novas em nossas vidas. Então, quando estamos sozinhos em oração, nós podemos até ter dúvida, mas se temos alguém do nosso lado que está em concordância, que está dizendo: Deus, ouve a oração do teu servo, Deus, ouve a oração da tua serva, Deus, abençoa-o, nós nos sentimos mais fortes. Quando o povo estava lutando, Moisés se prostrou de joelho, levantou as suas mãos e seus ajudadores chegou até ele e segurou as suas mãos no alto. Ali era uma oração de guerra, uma oração de concordância, uma oração de vitória. Então, muitas vezes nós podemos estar cansados de orar e às vezes dizer: poxa, eu tenho orado, mas nada tem acontecido. Lembre-se, Deus não dá um fardo maior do que nós podemos suportar. Ele sabe o seu limite, Ele conhece intrinsecamente o seu coração e conhece os propósitos que Ele tem para você. Então, não se abata, não se permita se abater, que você possa ter um parceiro, um irmão de oração, uma irmã de oração ao seu lado, nem que seja por telefone, para que possa renovar as forças, assim como o povo prevaleceu contra os inimigos, quando Moisés se juntou, dobrou seus joelhos e os seus ajudadores levantaram as suas mãos para os céus. Deus está disposto a ouvir a oração, porque Ele diz que as nossas mãos são santas e que quando nós levantamos as nossas mãos, assim como Pedro fez quando estava afundando no mar, gritando: Senhor, ajuda-me, o Senhor Jesus foi lá e o ajudou. O Senhor conhece quando nós estamos fracos. Ele sabe que na terra as coisas são complicadas, são difíceis, porque o inimigo que nós temos é o inimigo feroz e ele atua nesse âmbito da terra. Mas nós precisamos entender o que a palavra está dizendo hoje para nós. Ele diz que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que nós pedirmos, o Pai nos dará, será feito para a glória do Senhor. Então nós temos que estar disponíveis ao Espírito Santo para que Ele nos conduza, nos direcione a orar por alguém que esteja necessitado. Muitas vezes nós temos um flash em nossa mente, nós temos uma imagem de uma pessoa em nossa mente e a gente deixa passar. Não, talvez ali seja o Espírito Santo trazendo a sua memória, trazendo a imagem de um ente querido, de um irmão, de uma pessoa, para que você naquele instante entre em intercessão por esta pessoa. Já passamos por situações assim, nós vimos a mão de Deus operando. Então, temos que aprender a ser sensível ao Espírito Santo. Ele está dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Ele não está ao nosso lado, Ele está dentro de nós. Então nós precisamos ter uma harmonia no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa alma, para estarmos sensíveis para ouvir a voz do Espírito de Deus. Então precisamos de união, a união dos irmãos em oração, em favor de um mesmo propósito, para que possa gerar vitória. Hoje, mais do que nunca, tem um planeta gritando por socorro, gritando por cura, gritando por saúde. Então, se nós, como igreja, nos unirmos em oração, pedindo para que Deus nos ajude e para que esse povo se arrependa, o Senhor entrará com providência. Se nós concordarmos que nós queremos a cura, que esta praga invisível seja dissipada da população e que haja conforto, alegria às famílias que estão sofrendo e que haja justiça de Deus, assim será, porque Deus ouve a oração do justo. Em nome de Jesus,
que nós possamos nos unir para que Deus possa intervir favoravelmente em favor de toda a humanidade, em nome de Jesus. Então, quando nós estamos em concordância, nós nos sentimos mais fortes, nos sentimos mais animados. Lá em Eclesiastes capítulo 4, o Senhor diz, é melhor serem dois do que um. E quando nós somos dois, um encoraja o outro, um dá força para o outro, para que não se abata e para que vença. A palavra de Deus nos fala que quando nós entramos em oração, em conjunto, há liberação de poder. Há coisas sobrenaturais que passam a acontecer. Embora os nossos olhos não vejam, o Senhor está agindo em nosso favor. Tem uma passagem no livro de Atos, no capítulo 12, que fala de uma condição que Pedro passou por causa do rei Herodes. Ele mandou prender Pedro, jogou-o no cárcere, prendeu seus braços, suas pernas, e o diferencial era que tinha um povo que se chama igreja, orando por ele fervorosamente, em todo o tempo. E diz a palavra aqui de Deus, que Deus ouviu a oração da igreja, e enviou um anjo até o cárcere onde estava Pedro, tocou nele, quebrou os agrilhões que o prendiam, pediu para que ele colocasse a sua sandália, para que ele colocasse a sua túnica e saísse com ele da prisão. Pedro ficou confuso, não sabia se era um sonho, se era uma visão, o que estava acontecendo. Mas o anjo levou ele até fora da cidade, aos portões, e aí o anjo se afastou dele. E naquele momento, Pedro foi para o lugar onde há poder na oração. Pedro foi para junto da igreja. Nós precisamos entender que a igreja é um organismo vivo, que a igreja é o corpo de Cristo e que quando ela se une em clamor, em súplica, em oração, Deus move as suas mãos em nosso favor. Embora hoje estejamos cheios de proibições, não pode ter culto, mas nós podemos continuar orando em nossa casa. A nossa casa é um lugar de bênção, é um lugar de milagre, é um lugar de proteção. Então, precisamos continuar orando. E diz a palavra de Deus que Pedro bateu a porta, uma menininha foi lá olhar quem estava batendo e viu que era Pedro, e chegou aos irmãos e disse, olha, Pedro está aqui. E ele disse, você não sabe o que você está falando. Isso é um problema para muitos que quando ora não acredita na sua oração. Tem que crer. Quando nós orarmos, está escrito na palavra, que mesmo antes de nós terminarmos a nossa oração, Deus já está se movendo em nosso favor. O problema nosso é crer. E eu acredito do fundo do meu coração, esse é o tempo que Deus está peneirando. Esse é o tempo que Deus está separando os que creem, os que são lavados, os que têm a marca do Cordeiro, os que verdadeiramente são fortes, são corajosos, são destemidos, creem na palavra de uma maneira impressionante. Eu fico até assustado muitas vezes quando eu leio a palavra de Deus, de ver a interferência de Deus nesse mundo físico com milagres, com prodígios e com circunstâncias. Pedro provou de milagres assustadores e que a nossa mente não consegue compreender. Pedro foi livre do afogamento das águas, quando pediu para Deus para ir até Jesus andando sobre as águas. Pedro teve algumas experiências com o Senhor em águas, andou sobre as águas. Pedro pescou depois de um período muito grande, passando a noite, lançando a rede, nada pescou, e o Senhor disse, lança do outro lado. Depois ele foi para o mar e lançou, né? Depois ele foi lá pegar uma moeda na boca de um peixe para pagar tributo. Então são coisas que hoje nós olhando a olho nu, nós não conseguimos compreender. Como isso é? Esse é o poder do Espírito de Deus atuando naqueles que creem.
E nós somos a igreja de Cristo. E nós não podemos ser religiosos, mas temos que ser verdadeiramente provados pelo fogo do Espírito Santo, provado a nossa fé, para sabermos que quando nós orarmos por alguém, esse alguém será curado. Quando nós intercedemos em favor para que Deus supra a necessidade será suprida. Mas entenda, Deus não irá nos poupar de passar pelas lutas. Nós iremos passar pelas lutas, mas nós seremos vencedores em nome de Jesus. Então é importante que quando você estiver fraco, se aproxime de um irmão que é fervoroso em oração e ore com ele. Busque batismo com o Espírito Santo. Ore em línguas. Leia a palavra de Deus. E eu tenho certeza, assim como Pedro viu diversos milagres na vida dele, assim também nós como igreja começaremos a ver os milagres nas nossas vidas. O Senhor não nos deixou só. Ele disse que iria para o Pai, mas não nos deixaria só. Nos daria o seu Espírito, que iria habitar em nós e que nos ensinaria, nos instruiria em todas as coisas e que nos daria poder. E este poder já está em nós. Então que possamos desfrutar esse poder através da oração. Eu sei que não é fácil. Eu sei que o nosso lado humano, os nossos sentimentos humanos combatem constantemente aquilo que o Espírito quer colocar dentro de nós. Mas nós não vivemos mais pela carne. A nossa carne, ela foi sucumbida, ela foi subjugada pelo poder do Espírito de Deus. E o Senhor diz que nós somos uma nova criatura. Então, temos o Espírito de Deus, temos uma nova vida, temos uma fé que produz milagres e temos que usá-la em nosso benefício e em benefício dos que estão sofrendo. Por isso, em nome de Jesus, igreja, vamos decretar nas nossas vidas que Deus é capaz de nos fazer vencer todas as nossas lutas e nos dar saúde, nos dar paz, nos dar alegria, nos dar abundância, nos dar prosperidade, nos fazer viver em comunhão, nos ensinar a amar e perdoar. Esta é a nossa vida. Aí ele termina o versículo dizendo, ele diz, eis que faço nova todas as coisas. Algo novo tem que acontecer. Nós não podemos mais viver das coisas velhas. O Senhor Jesus disse que Ele nos despiu das coisas velhas e nos fez viver coisas novas. Então aceite a novidade de Deus para a sua vida. Aceite a palavra como uma palavra de poder, de milagre. Uma palavra que interfere no reino físico e no reino espiritual, em nome de Jesus. E assim, como termina o versículo, e assim será feito em nossas vidas pelo Pai que estais nos céus. Então, amados, que a concordância em oração possa ser algo constante nas nossas vidas, possa ser uma aliança de guerra, de vitória, de ajuda mútua. Muitas vezes nós não podemos ajudar com algo financeiro ou com nenhum tipo de ajuda física, mas nós podemos ajudar com o poder da arma chamada oração, intercessão. E assim Deus produzirá milagres constantes e vitórias em nossas vidas. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Que Deus traga luz e ilumine a sua mente para entender a palavra dele. E que possamos viver não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que você tenha um resto de semana maravilhoso, abençoado, em nome de Jesus. Fiquem na paz e Deus os abençoe.